Pronto. Beleza. Pronto. Muito boa noite a todos. É uma satisfação aqui estar mais uma vez aqui na Facal. Agradecer aí o convite do Pablo, né? Como ele já falou, amigo de longas datas aí. A gente está sempre trocando ideia, sempre que pode. Vou me apresentar aqui brevemente, um pouco profissionalmente, e aí explico como é que vai funcionar aqui a dinâmica dessa palestra, né? Desse bate-papo. Eu sou graduado e mestre em Ciências Contábeis, lá pela UFPE, e minha experiência profissional foi quase toda em perícia contábil, né? A gente se formou em 2012, mas desde o final de 2010 eu já trabalho com perícia contábil, então eu tenho uma experiência nessa área até anterior à minha formação, né? Passei por escritório de contabilidade, passei por área pública, e aí me apaixonei, me encontrei dentro da perícia contábil, e desde então tenho trabalhado com ela, né? No início eu era da equipe de um professor que trabalhava com perícia contábil, e aí depois que eu me formei, eu segui por conta própria, e trabalho até hoje com isso, então já tem aí eu tenho mais tempo de estrada em perícia contábil do que como formado em contabilidade, tá? E aí a ideia aqui é o seguinte: primeiro eu vou conversar aqui com vocês, que é essa parte do slide, o que é que eu preciso fazer para ser perito e como é que eu posso trabalhar com perícia, tá? Uma parte aqui mais rápida, assim, para depois eu queria mostrar, já que a gente está falando do trabalho em perícia contábil, um trabalho pronto, né, finalizado, para vocês verem na prática como é que fica o trabalho do perito, tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida, eu só peço que ou manda para Pablo me fala, ou fala por áudio, porque eu não vou conseguir ler a caixinha de mensagem enquanto eu estiver com o slide aqui, tá bom? Vamos Olha embora. aqui, João, qualquer coisa e vou te falando. Pronto, beleza. Obrigado. Antes de tudo, né, vamos entender o que é perícia contábil. Eu trago uma definição que é curta, relativamente simples, do professor Lopes de Sá, mas que ajuda a gente a entender bem onde é que a gente está se ambientando, né? Então, ele diz o seguinte: ó, que a perícia contábil é a verificação de fatos ligados ao patrimônio individualizado, visando oferecer opinião mediante questão proposta. Para tal opinião, realizam-se exames, vistorias, indagações, investigações, avaliações, arbitramentos, em suma, todo e qualquer procedimento necessário à opinião. Então, veja que nesse conceito curto de perícia contábil, o professor Lopes de Sá ele repete 3 vezes uma mesma palavra. E não é à toa, não é por coincidência. É porque o núcleo do que define a perícia é justamente a emissão de uma opinião, né? Você veja, nessa frasezinha curta aqui, ele fala em opinião 3 vezes. Então, perícia, a gente pode entender no geral, tá? Não só a contábil, mas como sendo a opinião de um especialista sobre aquele assunto. Então, por isso que no início aqui desse conceito, ele fala de fatos ligados ao patrimônio, né? Porque quando se fala em patrimônio, quem é que tem gabarito, quem é que tem autoridade para falar, para dar opinião sobre patrimônio? É o contador, né? Então, no caso da perícia contábil, a gente vai emitir opinião que está ligada ao patrimônio. Tanto é que, por exemplo, se você for entrar em benefício, né, você vai lá no INSS, você passa por uma perícia médica, né? Por quê? Porque o especialista naquele assunto vai emitir uma opinião sobre aquilo, né? E aí tem perícia em diversas áreas, em inúmeras áreas, tá? Desculpa. Mas perícia, no geral, é isso, é um especialista dando a opinião dele sobre aquilo. Quando se trata de patrimônio, aí se recorre a nós, peritos contábeis, tá bom? Vamos mais para frente aqui. E o que é que eu preciso ser, né? O que é que eu preciso ter, o que é que eu preciso fazer para ser um perito contábil? Primeiro de tudo, tem que ser graduado em ciências contábeis
né? Eu sei que não se formam mais novos técnicos, né, em contabilidade, mas mesmo aqueles que já são e têm registro no conselho, eles não podem atuar em perícia contábil. Então, tem que ser o curso superior, né? Você tem que ser graduado em ciências contábeis para poder exercer essa atividade. Assim como se você quiser trabalhar com auditoria independente ou se você quiser ser professor. São as três atividades da contabilidade que só o nível superior permite. Tá? E aí, o que acontece? Estou formado, preciso do que mais? Você precisa estar ativo no cadastro do CRC. Né? Você precisa ter o seu CRC ativo. Da mesma forma que se um engenheiro for fazer uma perícia, ele precisa estar com o CREA dele ativo, tá? Ou um médico precisa estar com o CRM ativo. Então, para a contabilidade, você necessariamente tem que ter o seu CRC ativo para trabalhar. E aí a gente entra nos pontos aqui que ainda não são obrigatórios, né? A conversa que a gente ouve é de que deve se tornar obrigatório, mas ainda não tem data para isso nem nada, que é o seguinte: além de ter se formado, estar ativo no CRC, existe uma prova, né, um exame específico para quem quer trabalhar com perícia contábil, que é o EQT Perícia Contábil, Exame de Qualificação Técnica Perícia Contábil. Ele foi instituído pela norma NBC-TP 02. Ele começou em 2017 até a aplicação dessa prova. Mais antigo do que isso, a gente tem o EQT Auditoria, né, que é para quem quer ser auditor também precisa fazer uma prova a mais. Só que lá na auditoria você não exerce a função se não tiver feito essa prova. Na perícia é recomendado que se faça, mas não é obrigatória, não tem caráter obrigatório essa prova. Porém, na prática, né, o que é que a gente observa na prática da profissão? Principalmente as causas maiores em que a gente pode trabalhar como perito, o pessoal dá preferência a quem tem essa aprovação nesse exame. Né? Então, causas menores talvez não influa muito. Mas, principalmente quando você pega trabalhos maiores, o pessoal tem esse cuidado de muitas vezes perceber se você foi aprovado ou não. Por quê? Porque é uma prova que, primeiro, mostra que você tem conhecimento específico na área de perícia contábil, né? Além da contabilidade, e também faz com que seu nome passe a constar num cadastro, que é o chamado CNPC, que foi instituído lá pela resolução CFC 1502, no ano de 2016, que é um banco onde tem o nome de todos os peritos aprovados nesse exame, né, que, portanto, tem esse diferencial. E é interessante também, né, passa uma credibilidade, porque além de você ter passado numa prova que mostra seu conhecimento naquele determinado assunto é grande, né? Até porque, por exemplo, se a gente compara com o exame de suficiência, você tem que acertar lá 50%, né? Aqui, no de perícia, você tem que acertar 60%. E além das questões fechadas, você tem questões abertas também, questões discursivas. Então, você tem que tirar uma nota mínima de 60% em cada parte dessa prova. E, ainda, você tem que cumprir o chamado PEPC, que é o Programa de Educação Profissional Continuado, que é instituído e regrado pelo MDCPG 12. Que é isso? Todo ano eu preciso provar que eu continuo estudando e me aperfeiçoando e me aprimorando dentro da minha área de atuação, dentro da perícia contábil. Né? Então, eu tenho uma pontuação mínima a atingir todo ano, pra, porque se eu não fizer isso, meu nome sai do cadastro do perito. E aí, se eu quiser entrar de novo, eu tenho que fazer uma nova prova e por aí vai. Tá?
Essa prova é realizada uma vez por ano. Então, essas são as exigências que a gente tem para quem quer trabalhar com perito contábil, tá? Não é pouca coisa, né? Mas com dedicação, tudo consegue chegar lá. E, assim, pelo menos com o CRC ativo, você já pode pegar pelo menos algumas causas menores, né? E aí, ok, quero trabalhar como perito. Como é que eu posso atuar dentro dessa área? Existem basicamente quatro tipos de peritos que trabalham nesse tipo de situação. A gente vai ter o perito do juízo. O que é isso? É no ambiente da justiça, o juiz, como ele está ali para tratar de direito, mesmo que porventura ele conheça de contabilidade, ele não pode emitir opinião de um assunto que foge ao direito. Então, se ele precisa de uma opinião ali de algo que remete à contabilidade, ele vai nomear um perito do juízo. Então, o perito do juízo ele é nomeado pelo magistrado e vai exercer a sua atividade de forma imparcial, né? A gente tem também um ambiente arbitral, que mais na frente eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso, mas eles funcionam nas câmaras de arbitragem e é uma espécie, entre aspas, tá? De justiça fora da justiça. Alguns tipos de situações você pode resolver em câmaras arbitrais sem precisar ir para a justiça. Né? Foi criado como uma forma de desafogar a justiça. Então, lá também vai ter a figura do árbitro, que seria o equivalente ao juiz, e aí o árbitro, ele nomeia muitas vezes um perito para sempre que houver necessidade tá, do trabalho dele. Então, você pode ser também perito arbitral. Você pode ainda ser perito oficial. Aí é mais para o pessoal que é concurseiro. Né? Perito oficial são aqueles que são peritos investidos na função por lei, né? E eles pertencem a algum órgão do Estado. Geralmente, a gente encontra perito contábil oficial nas carreiras policiais, principalmente polícias civis e Polícia Federal. Alguns outros órgãos têm também, mas em sua maioria a gente encontra na Polícia Federal e na Civil. Então, para quem é concurseiro e gosta dessa área, também é uma possibilidade de atuação. E, por fim, a gente tem a figura do assistente técnico, que é o seguinte: tanto no perito do juízo, como perito arbitral, como perito oficial, a gente sabe que todo mundo tem direito à ampla defesa. Né? Então, se um juiz ou um árbitro ou um órgão do Estado está fazendo uma perícia e envolve você e outra parte, tanto você quanto a outra parte tem o direito de nomear, de contratar um assistente técnico para lhe ajudar naquela questão. Então, por exemplo, num caso judicial, né, o juiz nomeou lá o perito do juízo, então autor e réu, eles podem cada um contratar seu assistente técnico para elaborar opiniões à parte também, se for o caso, e acompanhar o trabalho do perito também, emitir a sua própria opinião, questionar quando necessário. Então, veja que para cada disputa, para cada caso né, que envolva uma perícia, muito provavelmente a gente vai ter pelo menos três peritos atuando. Né? A gente vai ter aquele indicado ou pelo árbitro ou pelo juiz, e a gente vai ter aquele que está auxiliando a parte autora e vai ter o que está auxiliando a parte ré. Então, pelo menos, aí a gente tem três trabalhando dentro de um único caso, né? Que também não é uma obrigação as partes contratarem um assistente técnico, mas elas costumam fazer isso principalmente quando são causas maiores, certo? Então, as possibilidades de atuação são essas. Mas sobre arbitragem em específico, tem mais uma oportunidade aí, mais uma possibilidade de atuação de quem trabalha com perícia.
Ela foi criada pela Lei 9037, lá de 96, né, no então governo do Fernando Henrique, justamente com essa ideia de desafogar mais a justiça. E em arbitragem, a gente só pode discutir um tipo de direito, que é o direito patrimonial, né? Então, patrimônio, né, a gente está falando da nossa praia, tá? E a lei, ela não diz que é obrigatório que o árbitro tenha formação em direito. Na verdade, ela não diz que é obrigatório ele ter formação em nada. Ela diz que ele tem que ser da confiança dos envolvidos, tá? Então, é comum, de certa forma, que o árbitro, a figura do árbitro escolhida, seja também alguém que trabalha com perícia contábil, porque é alguém que tem uma bagagem de entendimento sobre esse tipo de assunto, né, que é o direito patrimonial. Então, é mais uma possibilidade de se trabalhar dentro da arbitragem, é você sendo o árbitro, né? E aí haveriam no mínimo quatro aí, né? Você tem o árbitro, que é alguém da perícia contábil, muitas vezes. Você tem o perito, que é aquele árbitro no meio, e você vai ter os assistentes de cada parte, né? Então, ainda existe essa outra possibilidade, tá? Na arbitragem, tem mais esse ponto que se pode abordar. E aí, por exemplo, o que é que eu vou trabalhar lá em arbitragem? Geralmente são disputas societárias, tá? Sócios discordando, ou sócio com fornecedor, mas geralmente é alguma disputa societária, porque isso aí geralmente já vem no contrato social da empresa, dizendo que se houver algum tipo de problema nesse sentido, será resolvido em câmara arbitral e não na justiça. Então, o sócio morreu, sei lá, vai apurar haveres, ou o sócio quer sair, e aí vai se discutir qual é o valor que ele tem direito a receber, tá? Então, na arbitragem, a gente tem esse tipo de discussão, e é bom para ilustrar, né? Para você ver, né? São coisas que realmente, muitas vezes, é mais a praia de um contador do que de necessariamente alguém do direito, tá? Uh, Além disso, como é que o perito atua, né? Na justiça agora, falando mais especificamente da parte da justiça. Aí eu já falei, né, que você pode ser o perito do juiz ou assistente técnico, e aí você pode trabalhar ainda em várias etapas do processo, tá? Você pode trabalhar na fase, entre aspas, aí, pré-judicial, né? Não confundir com a palavra do pré-judicial, antes mesmo de entrar na justiça, porque, por exemplo, depois da reforma trabalhista, né, no governo Temer, modificou-se algumas coisas aqui na parte, principalmente do direito do trabalho, que muitas vezes, para quem já trabalhava com essa parte de cálculo judicial, a gente percebia, muitas vezes o pessoal entrava na justiça, principalmente justiça trabalhista, e chutava valores astronômicos, né? Ah, fui demitido, então eu tenho direito a receber, sei lá, aviso prévio que eu não recebi, hora extra, tal, tal, tal. Ok, são direitos, né? Que você vai discutir. Mas aí a pessoa muitas vezes botava lá, valor que vai dar isso, R$ 500 mil. E aí quando você resolvia lá o problema, dava 20 mil, 30 mil. Né? O pessoal gostava de chutar, e chutar para cima. Por quê? Porque se houvesse a possibilidade de ser julgado a revelia, né? Se a outra parte esquecesse, perdesse o prazo de se defender, valeria o que está na parte autora, o que ele pediu, né? Por mais absurdo que fosse. Mas aí o que aconteceu nessa reforma? Passou a exigir-se uma memória de cálculo que justificasse por que você acha que tem direito a receber os 500 mil. Então, prove, põe aqui uma memória de cálculo mostrando que você acha que tem direito a receber isso. Né? Não simplesmente chute aqui o valor, não. Então, passou a se ter muita demanda dos profissionais da perícia contábil para já fazer esse tipo de apuração, esse tipo de levantamento, antes mesmo de dar entrada na justiça, porque você já chega lá
com um valor coerente. E aí você vai discutir se você tem direito ou não à hora extra, adicional noturno, etc, etc. Mas, admitindo que você tenha direito, que você acha que tem, né? Você está entrando que acha que tem, a memória de cálculo já está feita, tá? E existe, inclusive, sistema próprio na Justiça do Trabalho, que é o PJ-Calc, que a gente desenvolve esse tipo de trabalho. E aí, novamente, não é muito a praia do advogado, do profissional de direito. Ele entende mais dos direitos que a pessoa tem. Né? Mas para calcular, até que nessa fase aqui, antes de entrar na justiça, ele poderia ele mesmo fazer o cálculo. Mas como não é muito a praia dele, ele costuma recorrer muito ao pessoal da perícia contábil para já fazer esse levantamento. Então, é uma primeira oportunidade que você tem de trabalhar dentro da perícia contábil, é essa, é antes mesmo do processo e parar na justiça, é você fazer esse cálculo. Né? Então, é a primeira oportunidade. Segunda, é na fase de instrução do processo. Que fase é essa? É quando você está apresentando documentos, a outra parte apresenta também, é a fase que precede a sentença. Né? Então, é antes do magistrado sentenciar alguma coisa. E aí, o que, é que acontece nessa fase? É bem clássico aqui, né? Que é justamente o juiz, e até o exemplo que eu vou mostrar aqui, de um laudo pericial, é justamente um laudo na fase de instrução. Porque o que é que acontece? O juiz ele vai dar a sentença dele, mas antes ele precisa de uma opinião ali de alguém da confiança, né? Então ele vai nomear um perito do juízo para analisar alguma coisa ali no caso, até porque perícia ela serve como prova no nosso ordenamento jurídico. Então é uma forma de produzir prova antes do juiz dar a sentença. Né? E aí o juiz vai nomear provavelmente a cada uma das partes vai contratar o seu assistente, e aí vai se desenvolver esse trabalho que vai servir como prova na hora do juiz emitir a sentença dele. Tá? Então, essa é a segunda opção. Geralmente, aqui são os trabalhos mais complexos que a gente tem em perícia contábil, os que exigem uma maior bagagem sobre o assunto e tudo, porque tem-se essa preocupação, né? Você está produzindo uma prova que vai influenciar na vida de dois envolvidos ali no mínimo, né? Então, são geralmente os trabalhos maiores e mais complexos, eles estão nessa fase de instrução, tá? Mas a gente tem ainda uma terceira etapa, que é o pós-sentença. Porque o que é que acontece? Uma vez sentenciado, o juiz lá na sentença, o magistrado, ele vai dizer o seguinte: Pablo tem direito a hora extra, adicional noturno, porém ele não tem direito ao aviso prévio, que ele já recebeu, ficou provado. Então, ele vai dizer isso, mas tá, ok, Pablo ganhou isso. E na prática, quanto é que Pablo vai receber? Né? Então, existe também esse tipo de trabalho no que a gente chama de fase de liquidação de sentença, que após a sentença é você transformar aquela sentença em valores monetários. Né? Então, muitas vezes também se procura um perito contábil para fazer esse tipo de trabalho. Ok, já está tudo decidido, mas está decidido em matéria de direito. Vamos transformar isso em dinheiro para saber quanto é que a pessoa tem que ou pagar ou receber. Tá? Então, também existe demanda nesse sentido do trabalho pericial. E aí, em quais esferas da justiça o perito pode trabalhar? Né? Muitas vezes a gente até acha que existem três esferas de justiça no Brasil, mas na verdade são quatro. Né? Das quatro, a gente tem atuação em três. Tá? São as três que eu destaquei aqui em negrito. A gente tem atuação tanto na Justiça Federal, na Justiça Civil, quanto na Justiça do Trabalho. Tudo que eu falei aqui dessa fase antes, durante e depois da sentença, da decisão, né, do magistrado, nessas três esferas aqui de justiça, existe muita demanda.
Tem uma quarta, que é a justiça militar, mas aí, justamente, todo tipo de trabalho é feito pelos militares, então aí a gente não atua. Mas na federal, na civil e na do trabalho, a gente tem atuação. Na federal e na civil, muito mais na fase de instrução, tá? Então, a demanda maior na Justiça Federal e Civil é durante a fase de instrução, que é para produzir prova, propriamente dita. Já na Justiça do Trabalho, a gente é muito mais demandado na fase antes de entrar com o processo e na fase da liquidação da sentença, tá? E aí, se a gente para pensar que o Brasil ele é um dos países no mundo com maior volume de processos, né? A gente tem números astronômicos de processos no Brasil, e que cada processo desse vai demandar talvez aí 3 profissionais de perícia, e que a gente não tem nem 10.000 peritos no Brasil, né? Peritos contábeis, no último cadastro. Porque, por exemplo, o meu número, eu sei porque o meu número no cadastro de perito é 6.000 e alguma coisa. E como bom brasileiro que sou, a gente tinha até 31/12 para solicitar a inclusão no cadastro. Eu solicitei no dia 31/12. Então, eu fui um dos últimos na época que eu entrei, né? Então, eu sou 6.000 e pouco. De lá para cá foram feitas provas, né? Para mais gente entrar. Por exemplo, a última que saiu essa semana o resultado, tiveram 148 aprovados, se eu não me engano. Mas foi por aí, 140 e pouco. Então, veja, se eu sou 6.000 e alguma coisa e por ano não passam nem 150 na prova, a gente está longe de chegar aí aos 10.000. Fora os que já estavam no cadastro e não atuam mais na área, ou não cumpriram a educação continuada, ou até faleceram, sei lá, acontece também, né? Então, são números aí também que não estão mais ativos. E a gente tem uma demanda absurda por trabalho pericial na nossa justiça, nessas 3 esferas. Então, é uma oportunidade boa, muito boa, eu diria, de atuação. É difícil para começar, tá? Nem tudo são flores. Mas depois que você começa, que você já tem uma certa bagagem ali, é, não para de aparecer trabalho, não. É igual aluno procurando professor também, né? Aparece trabalho, gente procurando de madrugada, fim de semana, feriado. Mas, assim, oportunidade de trabalho nessa área tem, e tem muita. Os números estão aí que não deixam mentir, né? A gente não tem nem 10.000 peritos no país. E se a gente para pensar que grande parte desse número está concentrado nas capitais, né, a gente tem aí uma área muito, mas muito grande necessitada de trabalho pericial, que são as varas que ficam localizadas nos interiores também, né? E agora, com tudo digital, né, os processos digitais, audiências estão sendo remotas também, você pode trabalhar, num caso, no Acre, se for o caso, ou no Rio Grande do Sul, em Roraima, aqui, e tem muita demanda, tá? Mas vamos para frente, que eu ainda quero mostrar aqui mais umas coisas. Aqui são só alguns exemplos, eu não vou me demorar muito nisso, de como é que a gente pode trabalhar, né? Causas trabalhistas, as mais diversas, tá? Para você, principalmente, apurar em valores aquilo que o demandante tem direito. Causas de recuperação judicial também, né? Que muitas empresas, principalmente nesse tempo de pandemia, muitas empresas faliram, né? Entraram com pedido de recuperação e tal. E aí necessita obrigatoriamente de perícia contábil, e é um trabalho bastante complexo de se fazer. Fraudes e sonegações fiscais, tributárias também, tem aos montes aí, né? Porque a gente também tem uma coisa, né? Existe a perícia contábil, propriamente dita, que são essas de recuperação judicial, disputas societárias, é realmente só contador. Mas a gente tem as perícias trabalhistas, né, de cálculo trabalhista, perícia tributária, que são áreas que não necessariamente só o contador pode atuar, mas, por exemplo, administrador, economista. Porém, o pessoal da administração e da economia não tem costume de trabalhar nessa área.
né? Então, terminam sendo áreas que só contador basicamente atua também, né? Na perícia financeira, na trabalhista, na tributária. Então, até nas que a gente não tem exclusividade, termina meio que se criando isso, porque o pessoal de outras formações não sei se por interesse, não sei, o motivo eu não sei, mas eles não têm muita atenção em trabalhar como perito, né? Então termina sobrando para a gente da contabilidade também, quase que exclusivamente esse tipo de trabalho. Não está encerrando ainda a palestra, não, tá? Está encerrando essa parte aqui, mas já agradecendo aí para quem quiser trocar alguma ideia, né? Alguma coisa que não puder comentar agora, tem aí o meu Instagram, eu costumo responder por lá, é o contador.perito, fiquem à vontade, quem quiser seguir, e meu canal do YouTube também, que lá eu posto muito conteúdo de perícia. Ano passado ficou um pouco parado, mas esse ano eu vou voltar com tudo lá. Mas tem muito vídeo sobre perícia também, para quem ficar curioso, tá? Não sei se tem alguma mensagem, alguma coisa aí para comentar agora, mas aí eu vou trocar aqui a tela rapidinho para botar o exemplo aqui do laudo, né? Como é um trabalho no dia a dia de perito, tá bom? Só um instante. Para a apresentação, vamos colocar outra agora. Vocês estão conseguindo ler direitinho? Tá bem visível aí? Foi Tá. para o início, né? Que eu botei aqui no final. Pronto. Isso aqui é um exemplo real, né? Meu, inclusive, é um trabalho que eu fiz. Obviamente que, por questão de sigilo, eu ocultei os dados que pudessem indicar as partes envolvidas e tal, né? Porque tem algumas coisas aqui que a gente não pode expor, tá? Então, por isso que algumas coisas aí tá com um monte de xizinho, justamente para ninguém conseguir identificar, porque envolvem informações que a gente não pode divulgar, tá bom? Mas um laudo ele tem mais ou menos essa estrutura aqui, ó, né? Você vai endereçar ao juiz, lá nesse caso aqui foi no município de Paulista o trabalho, né? É um laudo da Justiça Civil, tá? Na comarca de Paulista. E basicamente, fazendo um contexto aqui, é o seguinte: uma empresa ela pegou um empréstimo com um banco, tá? E aí o que é que acontece? Era um empréstimo em moeda estrangeira, em dólar. E pagou uma parte, depois não pagou, atrasou, na verdade, uma outra parte, aí quando foi para pagar, o montante estava completamente exagerado, segundo alega a empresa, ela não pôde mais pagar, o banco, por sua vez, disse que estava correto, né? E aí foi parar na justiça, tá? Então, o caso aqui é esse, é a empresa dizendo que tá sendo cobrado um valor abusivo, absurdo, já o banco está dizendo que está cobrando o que é correto, conforme o contrato, e aí, antes do juiz sentenciar, ele me nomeou, aqui nesse caso, né, para apurar se a evolução dessa dívida realmente foi feita de forma correta nos termos do contrato acordado entre o agora autor e réu, né? Então, seguiu-se aqui, ó. Então, a gente, né, destaca aqui quem é juiz, qual é o número do processo, quem são os envolvidos, os advogados. Nesse caso aqui, ó, eles não indicaram assistente técnico no prazo correto, né, quando eu emiti, porque você tem um prazo para indicar assistente. Mas o que é que aconteceu? Fora do prazo, eles contrataram assistente, depois que eu já tinha feito meu trabalho. Então, agora há pouco, voltou para mim esse processo para se fazer uma espécie, entre aspas, de uma nova perícia,
agora já com a atuação dos assistentes técnicos. E aí, como foi um caso em que autor e réu perderam prazo, eu não tive culpa de nada, eu esperei o prazo total, eu recebi por essa perícia aí que eu estou mostrando para vocês, e vou receber como se fosse realmente uma nova perícia agora que eles resolveram colocar, contratar assistentes. Tá? Então, é um caso que ainda tá em discussão na justiça, ainda não houve a sentença, né? E vocês vão ver até aqui em algum momento que é um processo bem novinho, tá? Então, aqui eu me apresento, né? O contador tal, CRC tal, CPF tal, coloco, né? Meu endereço, cidade, porque eu tenho que me mostrar para que tanto advogados quanto assistentes técnicos eles possam entrar em contato comigo, tá? Para não invalidar o meu laudo no futuro, porque eles podem alegar que eu fiz escondido, né? Sem avisar eles e tal. E eles têm direito à defesa, a acompanhar o trabalho, e tudo mais. Então, é comum que a gente se apresente aqui no laudo. E aí eu sempre gosto de deixar claro que eu estou seguindo todas as normas brasileiras de perícia ao elaborar esse laudo, né? Que é sempre bom a gente se precaver, porque é o seguinte, na justiça você tem que estar sempre atento a uma coisa, são duas partes brigando. Se eles não tivessem brigando, não estava na justiça. Então, se for do interesse deles invalidar o seu laudo, mas não tenha dúvida que ele vai fazer isso, que ele vai tentar fazer isso. Então, é bom a gente ter esse cuidado de se precaver, sempre deixando claro, eu estou respeitando todas as normas, porque a norma diz isso, e eu estou fazendo isso. Citar Código Civil também aqui, que tem mais embaixo. Deixa eu ver, está por aqui. Não sei onde eu coloquei agora, mas sempre tem também a parte de citar o Código Civil, que você está respeitando tudo, tá? E aí o primeiro passo é identificar o objeto da perícia, né? Porque muitas vezes também os envolvidos, para tentar invalidar o seu trabalho, eles começam a fazer perguntas que não cabe a você responder, tá? Por exemplo, e se tivesse sido aplicado esse índice e não esse, o que é que acontecia? Né? E se não existe no trabalho pericial, a gente trabalha com o que aconteceu. Aconteceu isso e culminou nisso. E se são divagações, né? Não aconteceu, não devo responder em cima de eventos que não aconteceram. Eu não posso fazer isso, porque ele vai tentar me fazer eu responder isso, e ele mesmo depois vai tentar invalidar o meu trabalho porque eu respondi em cima de suposições. Ou ainda, de acordo com a jurisprudência, né, no direito, isso aqui é certo ou errado. Opa, por mais que eu conheça a jurisprudência, eu não estou ali na função de juiz. O juiz vai decidir na sentença dele se aquilo é certo ou errado, não sou eu enquanto perito. Né? Então, quando tiver matéria do direito ali também envolvido, unicamente do direito, eles às vezes tentam induzir a gente a responder, mas a gente também tem que estar atento a isso, né? De responder dentro do que é matéria contábil. Tá? Então, por isso que a gente tem que apresentar aqui o objeto da perícia, e esse juiz do caso aqui é uma exceção, porque ele ajuda muito o trabalho do perito, que essa parte aqui todinha em negrito, eu tirei de quando ele me nomeou. Tá? Ele me nomeou e aí ele já foi dizendo o que é que eu podia, o que é que eu não podia falar no meu laudo. E aí ele sai dizendo, ó, vai ser indeferido qualquer questionamento onde o dinheiro foi emprestado, onde o dinheiro foi aplicado, na verdade. Então, ele diz, ó, seu perito não responda se alguém vier que pergunta sobre onde o dinheiro foi aplicado. O senhor não vai responder sobre isso. Muitas vezes o juiz não tem esse cuidado.
né? Mas realmente, por quê? Ele me nomeou para eu evoluir a dívida, para eu ver se a dívida estava sendo evoluída de forma correta. Ele não me nomeou para eu saber se o dinheiro foi efetivamente aplicado em A ou B, não. É, isso aí ele mesmo considerou que já tem prova suficiente no processo para ele tomar essa decisão de onde foi aplicado, onde não foi. Isso não é objeto da perícia. E aí ele sai dizendo o que é que eu respondo, o que é que não. Já aqui ele quer que eu olhe, ó, queira o seu perito, né, apontar se houve ou não no cálculo a chamada comissão de permanência, porque se houver, não podia, né? Isso aí é uma prática ilegal. Aí ele diz também, ó, vá lá, verifique se houve juros capitalizados, né, juros compostos. Ele quer também que eu olhe isso, tá? Que eu verifique taxa dos juros moratórios contratuais e remuneratórios, se está correto de acordo com o contrato, para converter também, né? Porque, como eu disse, aqui foi um empréstimo em dólar, né? Então, veja lá se na conversão, né, no uso da taxa cambial, e aí ele já diz qual é a correta, ele teve esse cuidado também. Considere a taxa praticada como sendo a taxa livre. Por quê? Se alguém vier questionar, por exemplo, e se usar outra taxa? Problema. O próprio juiz aqui está dizendo que vai ser considerado a taxa de mercado do mercado de câmbio de taxas livres. Né? Isso aqui a gente pega lá no Banco Central. Então, nesse caso aqui, foi um magistrado que ajudou muito no trabalho. Né? Tanto é que não voltou com nenhum pedido de esclarecimento, o laudo, porque ele realmente soube amarrar. Tanto que no final ele diz: inovação de quesito. Qualquer quesito que fuja o que ele disse aqui, não responda, tá? Porque eles não devem lançar novos argumentos além do que estão ditos aqui, tá bom? Então, em resumo, né? Qual é o objeto dessa perícia? É a constatação de ocorrência ou não de inconsistência no cálculo apresentado da dívida. Né? Era uma cédula de crédito comercial. Eu tinha até brincado nisso, é um processo bem recente, mas eu acho que talvez boa parte de vocês aqui que estão assistindo isso agora nem eram nascidos quando esse processo entrou na justiça. Né? Eu acho que dá para ver aí, né? Que esse processo ele teve início em 15 de janeiro de 97. Né? Os professores aqui já eram nascidos, eram bebês, né, na época. Mas talvez muitos de vocês aqui nem eram nascidos ainda quando esse processo teve início, né? Que, salvo engano, é referente ao empréstimo feito em 94. Ó. O Brasil ainda era tricampeão mundial, né, no futebol. Quando foi feito esse empréstimo, ainda está a briga aqui para. Então, eu fiz um resumo aqui dos autos, né, mostrando quando se iniciou, quando que o banco apresentou a impugnação, quando eu fui nomeado, né? Então, veja, eu fui nomeado aqui em 5 de fevereiro de 2020, pleno início de pandemia, né? Tanto é que demorou, eu fui nomeado, mas eu só vim começar a fazer o trabalho mesmo em 18 de agosto de 2020, quando, quando ele acrescentou mais algumas questões lá no trabalho. Aliás, foi nem em agosto. Em agosto ele acrescentou mais algumas coisas, eu só vim começar esse trabalho em novembro de 2020, né? Porque veio pandemia, tudo ficou mais lento, mais complicado. E aí, relato das diligências, né? Eu informo aqui que é um dever do perito também, né? Que eu chamei todo mundo para avisar que eu ia iniciar o trabalho, quem quisesse comparecer, ninguém quis, mas aí eu mostrei aqui, provei que tinha feito isso, porque é obrigado pelo direito, né? E se eles não vêm é outra história, mas eu tinha o dever de convidá-los para a abertura de perícia. E aí deixa eu passar aqui mais rápido, né, que é a metodologia, as normas que eu utilizei e tudo mais. E aí vem os quesitos, né? O juiz não apresentou nenhum quesito, aí vem os do embargante. Né? Aí, obviamente, a ideia aqui é vocês terem uma noção do que é o laudo. Tá? Então, eu vou passar mais rápido, porque são muitos quesitos. Tá? Não dá para a gente comentar todos, senão a gente ia até meia-noite aqui. Mas
Ele pergunta aqui, ó, na primeira, qual o tipo de contrato, né? Era uma cédula de crédito comercial. Qual a data e o valor contratado? Então, foi um empréstimo contratado em 8 de abril de 94 de US$ 1 milhão. Né? Se US$ 1 milhão é dinheiro pra caramba hoje, imagine em 8 de abril de 94. Né? Então, foi um empréstimo volumoso. Que na época dava 967 milhões de cruzeiros reais. Né? O pessoal aqui, tudo da época do real já, né? Tudo novinho. E aí segue, é um monte de pergunta e resposta que a gente vai dando, né? Se houve pagamento, né? Então, quanto já foi pago desse total? E aí segue, já vai em 9 perguntas. Foram bem mais de 15 perguntas aqui que foram feitas. Mas, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, essa questão 13, ó, daquilo que eu falei. A parte me perguntou aqui se adotando o critério de conversão de moeda estrangeira pacificada pela jurisprudência, qual o valor em reais? E aí eu coloco aqui, ó, o quesito está prejudicado, porque não é competência do perito aplicar a jurisprudência, visto que se trata de matéria do direito e não contábil. Né? Então, foi uma questão aqui lançada para tentar complicar o meu trabalho. Porque vocês viram lá na síntese do objeto que o juiz foi claro, você vai usar a taxa de mercado livre, né? Taxa de câmbio de mercado livre. Aí ele vem, mas e se usar a jurisprudência, como é que fica? Não interessa, não é para eu fazer coisa inovando aqui, além do que eu tô ali para responder. E aí tem vários quesitos desse sentido, dele querendo que eu debata sobre jurisprudência e coisas do tipo. Aí tem um outro aqui também, ó, e aí ele insiste em perguntar onde o dinheiro foi aplicado. Né? E aí eu transcrevo justamente exatamente o que o juiz falou. O perito não deve responder sobre onde o dinheiro foi aplicado, não é objeto da perícia. E assim vai. Essas de negrito tudinho são questões que ele insiste em perguntar coisas que não era objeto da perícia. Né? E aí segue, ó, 20, 25, deve ter umas 30 questões aqui ou mais. E aí a última foi justamente quanto estava o valor da dívida, né? Quanto é que estava o valor da dívida em reais. Em reais. Lá no dia que eu terminei a perícia, em 30 de 11 de 2020, estava em quase 27 milhões de reais, né, a dívida da empresa para com o banco. O que era, na verdade, bem menor realmente do que o valor do que o banco dizia que tinha que receber. Né? Porque aí não pode abrir o processo aqui, mas a empresa, ela dizia que tinha que pagar também bem menos do que esses 27 milhões, mas o banco era coisa absurda, era coisa de cobrar 10 vezes mais, era 200 e tantos milhões que ele dizia a dívida. Então, geralmente é isso, é alguma coisa entre o que um e outro está alegando. Né? O embargado aqui não apresentou. E aí, além do que me foi perguntado, eu dou minha opinião na minha análise aqui. Ó. Eu não devo me limitar aos quesitos. Né? Então, eu fiz a minha própria análise aqui, explicando o contrato, quanto é que eu peguei para fazer o trabalho, né? As taxas, os valores, o que já foi pago. Então, não devo me limitar só que foi perguntado na parte de quesitos. Eu tenho que fazer minha análise para justificar a minha opinião. Né? Que foi usado o método hamburguês, que é um método parecido com o Price, nem lembra assim o Price, né, de juros. E aí sai fazendo minha análise aqui. Ó. Então, US$ 1 milhão, né, que foi o que ele pegou em moeda nacional, quanto é que estava, e aí sai evoluindo aqui esse US$ 1 milhão. Né? Você vê que o dólar chegou a um e pouco, né, 1,70, por aí vai. Em 2009, por exemplo, que foi uma pergunta que eles fizeram, por isso que eu grifei aqui,
Em 2009, o valor devido era 1.840.000. E aí a empresa pagou uma parte e ficou um resto de saldo em aberto, né? E aí a gente seguiu evoluindo até em outubro de 2020 estava 5,6 milhões, né? Mas aí tem juros, multa, etc, 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 que faz o valor disparar, né? Então eu mostro aqui como foi o meu cálculo e aqui o que eu concluí, né? Minha opinião, depois de tudo isso, minha opinião é essa. Baseado no que foi analisado, na opinião deste perito, que muitos peritos têm medo de dizer que é opinião, mas, pô, perícia nada mais, nem nada mais nem nada menos é do que a opinião do perito. A dívida faz um montante de 26 milhões e 600 e tantos mil, né? E aí encerro o meu trabalho e entrego. Tá? Foi entregue em 9 de dezembro de 2020. E aí a pessoa assina, entrega. Então, é basicamente assim que a gente trabalha, né? Então, tem todo isso aqui é o documento final, mas tem todo um trabalho aí de conversar com as partes, marcar reunião de abertura, olhar documentos, solicitar novos documentos, se for o caso, fazer essa análise. E aqui é um exemplo de perícia financeira, né? Mas aí a gente tem as perícias em falência de empresa, recuperação, tem as trabalhistas, tem um mundo aqui, né, que a gente poderia falar sobre perícia contábil, tá bom? Mas é isso, da minha parte aqui que eu tinha que mostrar. Basicamente isso. Agradeço demais aí a atenção de todo mundo. Vou fechar aqui o PDF, e aí quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar, né, debater, que eu já falei pra caramba, quase uma hora aqui, estejam à vontade, tá bom? Valeu. Vou fechar aqui. Pronto. 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 Tô... Pronto, tá me ouvindo agora, João? Tô. Minha filha tá retada porque ela saiu do quarto. Ela não queria sair do quarto. Sendo expulsa, rapaz. Ela, eu quero o meu brinquedo. Pronto, tá pegando pra ela. Aí eu quando comecei aqui, né? Aí minha esposa, ela pode ficar lá. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Claro. É o lugar dela, pô. 2 anos, eu vou ficar aqui, bem sério. Eu vou ficar aqui. Eu quero ficar vendo meu papai aqui. Ela gosta de ficar quando tem, né? Gente nada. Ô, João, Diga tá lá. me ouvindo, né? Tô. Aparentemente, acho que ninguém escreveu aqui. O pessoal deu boa noite e tal, mas acho que o pessoal tá meio tímido, estão de férias, né? Mas pode perguntar, que eles têm muita coisa, que eles têm muita curiosidade. Mas enquanto eles não vão falando aqui, né? Que vão criando coragem para perguntar, eu pergunto. João, a pandemia, para a atuação do perito, prejudicou muito? Como é que está sendo para vocês, esse período da pandemia? Assim, modificou, né, o jeito da gente trabalhar, mas até aumentou o volume na demanda. Lógico que lá no início, né, início de 2020, meio que deu uma suspensão em tudo, né, para a gente ver como é que ia funcionar, coisa e tal. Mas aí depois que voltou a funcionar no remoto, modifica um pouco, né, porque basicamente eu tenho concluído 90% dos meus trabalhos sem encontrar pessoalmente ninguém. Né? Até as reuniões de abertura a gente faz por Zoom, por Google Meet, por aí vai, mas entrega tudo online também, o juiz peticiona online, as partes, os advogados entram em contato por WhatsApp, por e-mail. Então, acho que assim, mudou, né? Mas houve até um aumento na demanda desse tipo de trabalho por conta, principalmente, dessa questão de muita demissão, né? Muita demissão, então aumenta o volume de processo na Justiça do Trabalho, muita empresa fechando, então aumenta a discussão na esfera possível, empresas parando de pagar tributos também, né? Não é muito minha praia a perícia tributária, mas aumenta o volume também do processo. Enfim, diria que até aumentou. A pandemia trouxe mais serviço. Perfeito.
Pessoal, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Diz que vale ponto extra que eles perguntam. Não, eu tive que dizer, né, Beto? Eu disse, ó, Beto, pessoal que vale ponto. Aí entraram uns guerreiros aí. Mas hoje, João, assim, o pessoal, eles. é, com relação a tu começou a falar no início, né, que tipo que é uma área boa, assim, né, que tipo que tem espaço nas várias mais pro interior. Mas assim, se tu tivesse falar, porque tem pessoas aqui que tem turmas que estão indo pro sétimo, né, tem turmas que estão indo pro quinto período, tem turmas que são do terceiro, né, tem gente que já se formou e tá só esperando o TCC para defender esse ano, tem uma turma que já tá que entra e sai, né? Mas assim, se fosse falar da área de perícia, se fosse recomendar a área ou não, como é que tu, o que é que tu falaria para esses alunos aí do. Primeiro de tudo, é uma excelente área, né? Para quem quer começar, eu sempre digo assim, primeiro, vê se você conhece algum perito já, né? E começa a trabalhar com ele, na equipe dele. Acho que é sempre válido. Se não conhecer, é o famoso deixar currículo, fazer contato, como eu fiz muito no início. Acho que qualquer perito que você conversar com ele, vai te falar isso. É ir nas varas mesmo, deixar currículo, mandar e-mail. Nas varas de justiça, muitas vezes leva mais tempo para o pessoal ter confiança em nomear você. Mas você pode tentar contato com os advogados também, porque eles sempre estão precisando de assistente técnico, né? Então é isso. E aí você começa a fazer seu nome, na medida que você começar a fazer um, dois, três, quatro trabalhos bem feitos, né? Seu nome começa a entrar ali na roda e aí vai aparecendo organicamente, naturalmente vai aparecendo trabalho. Agora, assim, a única coisa assim que talvez não seja muito mar de rosas é a parte financeira no início do trabalho, porque justiça é muito demorada, né? Ela tem o tempo dela lá para você receber. Então, muitas vezes você vai receber 6 meses depois, 4 meses depois. Então, assim, no começo você vai trabalhar muito e não vai ver muita cor do dinheiro. Mas depois começa a ir saindo, sabe? E aí também é bom, porque você vai receber, entre aspas, sem ter trabalhado, né? Porque você já trabalhou há muito tempo, você só está agora recebendo dinheiro. Então depois fica legal. Já é uma coisa que eu digo para quem está iniciando, e o financeiro pesar, começa como assistente técnico, porque aí você recebe diretamente das partes. Então você pode até cobrar uma parte antecipada, outra parte quando terminar o serviço, né? Para ser peridor juízo, é mais demorado para você começar a fazer dinheiro dentro dessa área. Tu tá falando aí, eu lembrei de Paulo César, né? Ele falando assim dos trabalhos que ele tinha feito, trabalho muito grande e que tipo que ele nem lembrava quando é que assim, tipo, tinha, né, o dinheiro É, saiu depois de anos assim, porque era coisa muito bronca, muito pesada assim, né, de volumosa, muitas partes envolvidas assim, né? Enfim, eu lembro dele falando disso, né? Tipo, ele queria vir fazendo, pegando, depois de não sei quanto tempo caiu um dinheiro lá, daquele processo que eu fiz lá atrás. é, É, assim, é muito, parece a rotina do advogado, né? Advogado, assim, ele passa isso. trabalhando, aí depois começa né, a ficar, vai É. saindo. Porque Mas também, até, se você resolver parar hoje, você ainda vai ter uns 2, 3 anos recebendo ainda coisa mais na frente. mas como, assim, eu tenho duas curiosidades, né? Uma, como é que é estipulado esse valor? Não precisa estar em detalhe do valor, assim, né? Tipo, ou se você puder dar um exemplo assim também, se não for, né? Quem é que estipula esse valor? E a outra é, Tá. tipo, qual foi a perícia mais, assim, mais que tu precisou fazer, mais diferente, assim, que tu já fez, assim? Bom, vamos lá falar de valores logo, né? Que eu sei que é a curiosidade da maioria. Então, eu vou dizer como eu faço, né? Existe uma associação de peritos aqui em Pernambuco, que é a PIGEP, e aí ela estabelece um valor mínimo de hora de trabalho, tá? Tá 300 e alguma coisa. O pessoal vai me matar para não lembrar de qual, mas acho que é 360, alguma coisa assim, a hora de trabalho, tá? Então eu cobro por isso. Eu estimo mais ou menos quantas horas de trabalho eu vou ter, né? E aí a própria norma, a NBCTP 01, ela tem lá um modelinho que você
para ir buscar o processo, para ler o processo, para não sei o quê. Essa aí vai estimando, né? Quantas horas você acha que vai demandar aquele serviço. E aí, no final, eu vejo quantas horas mais ou menos, multiplico pela hora da associação, né? E apresento o meu honorário. Obviamente, as partes vão reclamar, né? Dizer que está muito caro e blá, blá, blá. Aí cabe ao juiz aceitar meus honorários ou ele mesmo arbitrar um. Por isso que é importante você explicar bem por que você acha que merece receber aquele valor. Porque senão ele vai arbitrar. E aí a opção é aceita ou não aceita, né? Mas uma vez ele é arbitrado, fica o que o juiz está pedindo. Pedindo não, mandando. Por isso que eu gosto de fundamentar bem. E assim, até como curiosidade, né? A gente tem associação em quase todos os estados do Brasil. E Pernambuco não tem nem esse valor de hora de trabalho tão elevado. Tem alguns peritos que fazem o seguinte: eles pegam uma tabela das horas nacional, né? No estado tal, o valor é esse, outro é esse, outro é esse. E aí puxa uma média, né? Então eu vou cobrar na média nacional, né? E aí fica 400 e alguma coisa, sei lá. É possível. Mas assim, você vai argumentar por que merece receber aquele valor. Eu utilizo como base esse critério da associação dos peritos aqui, né? Que eles estipulam. Mas quem quiser cobrar menos, ou achar que, não vou cobrar só isso também não, mas como envolve muito essa área do direito, né? E no direito não necessariamente vence quem está certo, vence quem tem o melhor argumento, né? Então, se a gente argumentar bem, né? Deixar bem amarradinho ali nossa proposta de honorário, ela costuma ser aceita, pelo menos as minhas costumam ser aceitas, sabe? Eu também não boto nada muito exorbitante, mas também tenho cuidado de não desvalorizar a profissão, né? Porque tem gente que aceita qualquer pequeno valor para ir fazendo, também eu não acho isso uma prática muito correta. Mas é por aí que caminha. Sobre assim as mais diferentes, eu tenho umas duas, e era ainda na época que eu trabalhava com Paulo César, a gente fazia, que a primeira era na parte trabalhista. Acho que vocês, quem conhece aqui ônibus, caminhão, essas coisas, sabe que eles têm uns disquinhos de tacógrafo, né? E aí o juiz nomeava a gente para apurar, com base no tacógrafo, as horas extras do camarada. Meu amigo, eu acho que eu desgastei precocemente minha visão fazendo isso. Porque e tinha uns que borravam o tacógrafo, era uma agonia. E para quem já viu tacógrafo, sabe, né, que é um tiquezinho assim, outro assim, tinha que usar lupa, a gente usava lupa para saber se ele estava parado, se ele estava andando, e aí somar aquele negócio do dia todo que ele rodou. Era, era um estresse. Não sinto saudade desse tipo de processo. E um outro também foi pela especificidade, que era alguma coisa sobre tributação de combustível. E aí a empresa que estava pagando tributo a maior, o Estado dizia que não, que era aquele valor. E aí eu me lembro que foi muita dor de cabeça, porque cada tipo de combustível tinha uma alíquota diferente. E como é que a gente ia saber? Pelo grau de pureza, inclusive. E aí teve que ter uma perícia dentro da perícia, porque tinha que analisar o grau de pureza do cano e que o combustível era despejado no caminhão, né? Porque o cano ele fica ali com resíduos, né? E outras coisas, interfere na pureza. Mas eu sei lá, pô, eu estudei contabilidade. Eu sei lá nível de pureza do cano do combustível que vai abastecer. E aí teve que contratar uma pessoa lá de petróleo e gás para fazer esse tipo de análise. Demorou bem um ano esse trabalho. Demorou bem um ano, acho que mais até. Mas foram dois assim que me traumatizaram. Foi interessante. Tu falou aí dos honorários, né? Aí, assim, eu lembrei na memória, assim, que a gente pagou, fomos amigos de sala na graduação e pagamos a disciplina de perícia juntos com o professor Isso. Paulo César, né? Que é uma figura, assim. E ele,
além de fazer, que Paulo César, eu acho que tem a maior, não sei se ele tem ainda aquilo, João, aquela maior coleção de laudos periciais. Coleção, tem. Pronto, que uma tarefa da gente, você só passava na disciplina dele se você fosse num fórum, né, numa vara aqui de Recife, alguma outra região, conseguisse um processo, né, xerocar um processo que tivesse laudo pericial. E tinha, assim, um bônus, né? Se você conseguisse achar um processo que teve o laudo e ainda tinha a sentença do juiz, que utilizando o laudo você ganhava um ponto extra É. não era negócio. Aí pronto. Eu fui ali de Joana Bezerra. Eu fui, porque naquela época, isso eu tô falando de 2010, 2011, né? Não tem tipo hoje, assim, que você pega o CanScan rapidinho, assim, no celular, faz. Em 1 minuto você faz 50. Tive que pedir autorização. Não, eu tive que falar com o advogado que estava lá. Eu contar a história para o advogado pegar a carteirinha dele da OAB, permitir, né, tipo assim, falar com o cara da vara lá, tipo, vai permitir que o cara, só o advogado pode fazer retirada, né, de processo, aí tirar xerox. Só que, tipo assim, era muita coisa. Aí eu tive que pegar uma câmera fotográfica emprestada para continuar, porque eu fui várias vezes, Joana Bezerra, várias vezes, porque tipo, o cara não ficava, tipo, o advogado, eu vou embora, tenho que devolver, eu vou para a audiência. O cara não podia ficar à minha disposição. Aí eu fiz várias fotos e aí foi lá naquela xerox lá do CCSA, né? Pegar as fotos, tipo, ver, negócio bem arcaico, pegar a foto, colar no Word, gastei uma fortuna da imagem para fazer um negócio dessa grossura para poder passar em Para Paulo ganhar César, o ponto extra, né? ganhar o ponto extra. Ainda Agora tá sem graça, isso agora tá sem graça, porque é só falar com o advogado que ele pega o processo digitalizado no computador, não, baixa o PDF, tem a menor graça mais agora. Era bom nessa época que a gente se lascava. atravessar ali a Joana Bezerra naquela passarela com medo de ser assaltado, porque é bicho solto, cavalo solto, a gente usando droga na escadaria, assim, é um negócio bem, bem macabro, assim. Agora tá muito sem graça, agora, muito sem graça. Foi ótimo. Eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida, se o pessoal tá meio acanhado de férias aí. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Acho que não, né? Tímidos, Então, tímidos. mas o pessoal é gente boa, desenrolado. Isso tá ótimo. Mas, assim, eu adianto, João, que não, o convite foi feito agora, né? Para esse momento, mas, assim, já deixo, né, pré-avisado aí que a gente espera poder, esse ano, contar contigo novamente na Facal, para a gente conversar mais para frente. Né? Tenho coisas para a gente conversar, já adiantei algumas coisas lá pelo WhatsApp, mas, né, viu? Eu acho que a gente pode encerrar, né? Encerrar por você ter podido, né, compartilhar. Marina invadiu o quarto aqui. Tá demorando demais. Compartilhar com a gente aqui tua experiência, né? Trazer para os alunos essa vivência de alguém que vive o mundo da perícia contábil, né? Que para poder trazer essa. Cadê o coffee break? Poder compartilhar. Eu acho que Paulo tá aí, né? Paulo pode dizer se concorda comigo, que quando a gente fala, é uma coisa, tem essas áreas, mas quando a gente traz alguém, né, que vive aquilo, né, que te consulta desde da graduação. Eu conheço o João participa desde a graduação, que ele trabalha com o Paulo César, né, João? Desde o quinto período. Desde o quinto período, eu lembro, né? Paulo César é um professor assim, ele se aposentou, não foi? É um professor assim. Aposentou, mas ele hoje é o responsável por perícia contábil no conselho. Né? Paulo César é uma figura, assim, sabe? É um professor. Enfim, a gente vai contar a história de Paulo César, aí a gente precisa de mais várias aulas. Assim, tu conhece, Paula? Tu conhece Paulo César? Conheço, fui aluna dele também. É uma pessoa assim, delicada, né? Mas a pessoa mais delicada, né? Nem pessoa fale. Não xingue, sabe? Aí, enfim, eu lembro na nossa sala, tinha umas meninas bem assim, né? Bem delicadas assim, né? Aí foram reclamar para a coordenação que ele tava falando palavrão. Oxe, nesse dia, ele ficou 1 hora falando todos os palavrões. Não, se sabe? Se ele fosse falar, ficava 10 minutos apitando aqui, né? Aquela censura do palavrão. Mas ele é um professor assim, né? Gente boa, tirador de onda, né? Enfim, coração enorme.
Mas é uma resenha, né? Depois da sala de aula, quando ele saía, achava engraçado, que é como se fosse um personagem, né? Tímido, baixava a cabeça, assim, um homem de quase 2 metros de altura, todo assim, falava pouco, assim, né? Mas quando falava, marcava presença, assim. Então é isso. Isso, João, a tua presença, a tua disponibilidade. Se tu puder depois, mais uma vez, compartilhar aquela tela assim com tuas redes sociais. Para os alunos. Botar agora. O João tem um Instagram bem movimentado, ele posta muita coisa. João é professor de cursinho também, preparatório para, né, para área carreira policial também, enfim, na área, né, também isso. Então ele posta muita coisa lá. Deixa eu dar um print. Tá aparecendo aí, né? Tá, eu dar um print que eu compartilho nos grupos. Valeu. Então, assim, agradecer. A gente, inclusive, né, o convite tinha sido para outro dia, mas aí, pelos compromissos de João, ele falou, Pablo, ó, não pode ser outro dia, não. Eu quero fazer, mas nesse dia, né, que era quinta ou sexta, eu não posso. Aí eu tô sabendo que esse evento, né, tipo, acabou abrindo as sessões para outro dia, para outros cursos, assim, porque houve uma demanda, houve mais palestras confirmadas do que, né, se achava que ia conseguir confirmar. Então, rapidamente a direção, a presidência, não, pode botar no outro dia aí, professor, não vão perder a oportunidade, tá bom? Então, eu tenho certeza que os alunos que puderam, né, tímidos, né, não falam, mas estavam aí acompanhando do início ao fim, eu tenho certeza que foi uma noite agradável, assim, de troca de experiências e de mostrar caminhos, né? Que quando a gente está dentro da graduação, acho que tem muita essa... O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Então, tá aí mais uma área, mais uma possibilidade, mais um caminho que vocês podem, né, uma trajetória para seguir. Eu não sei se Paula quer falar alguma coisa. Não, só agradecer. Foi muito esclarecedor, professor. Assim, é bom porque embasa ainda mais o que a gente vivencia em sala de aula. Porque é o que Pablo diz, a gente, professor, falando é uma coisa, e o profissional atuante é um plus a mais, né, Pablo? Verdade. É bem interessante. Então, assim, o bom é que a gente tenta juntar a teoria com a prática do profissional. Poderia ser bem melhor, poderia, mas infelizmente a gente ainda está nesse modo à distância, dificulta um pouquinho, mas estamos nos adaptando, né, Pablo? Exato, né? Tem nessa 2 anos, né? João teve aí uma presencial, né? Ainda algumas turmas tiveram a oportunidade de pensar. Foi uma noite que voou. Foi bem rápido, assim, voou, porque foi muito legal. E foi resolvendo questões, foi, João? Foi uma coisa bem... Eu tive também, acho que na pandemia, no dia do computador, em 2020. Acho que eu dei uma palestra também na Facal. Eu acho que foi em 2020. Já era remoto, foi. Eu acho que foi Rosário, não sei se quem foi. Foi Rosário. Foi, verdade. Então o João já esteve em outro momento também dentro da pandemia na Facal. Então, João, não sei se tu quer falar alguma coisa para encerrar. Só agradecer demais o convite. Eu amo falar de contabilidade, empresa contábil, então só agradecer mais uma oportunidade, né, que vocês dão e complementando o que Paula falou, né, acho que dá esse negócio legal, né, tipo, realmente, na prática faz isso mesmo, né, e o que a gente vendo só falar em sala de aula, que será que é assim mesmo, mas é isso, só agradecer a todo mundo que está aqui presente e ao convite também. Então vamos encerrar. Eu vou aqui encerrar a gravação. Deixa eu não perder nada aqui, né? Tô interrompendo agora.